Bom dia, a graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, nesse dia, na verdade, para abordarmos esse tema tão bacana, tão gostoso de se falar, que é avivamento e avivamento pessoal. É muito bom compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus vai fazer. Isso nos enche de esperança, nos enche de alegria. Eu quero começar aqui com um texto, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Por que eu li esse texto? Porque não há como falar de avivamento sem falarmos de quebrantamento ou de arrependimento. É necessário que essas coisas, essas três palavras, né? Arrependimento, quebrantamento e avivamento, elas andem junto. Por quê? Eu não posso viver um avivamento sem ser preparado antes para tudo isso. A palavra é muito clara aqui quando diz: se o meu povo, você é povo de Deus, nós somos esse povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós, se humilhar, fala de se quebrantar, se arrepender. Orar, fala de buscar, estar ali em constante busca. E se afastar dos seus maus caminhos, isso fala de pecado, isso fala de abandonar o pecado. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu acredito muito nesse avivamento que vai acontecer aqui na nossa nação, Brasil, e isso pode acontecer na minha vida, na sua vida, no pessoal, e pode se estender a uma grande massa. E eu acredito muito nisso. E eu acredito nesse tempo que estamos vivendo como igreja, porque eu gostei demais da mensagem do pastor João nesse domingo de ceia passado, que ele retratou esse arrependimento. Gente, para quem entendeu, foi uma das palavras que veio chocar com a gente, que vem chocar com a gente. E isso nos mostra que nós estamos vivendo um tempo em que Deus vai derramar da sua glória, vai derramar da sua presença. Porque o nosso líder está falando sobre isso, sobre esse arrependimento. E se nós buscarmos isso, queridos, nós vamos estar a um passo de que esse avivamento aconteça. Tanto ele no individual, quanto no coletivo e grandemente aí para fora, como nação, como cidade, sabe? Como mundo. E eu sei que Deus tem algo reservado para nós. E não é à toa que nós estamos falando sobre isso. Deus está presente e tem propósito em todas as coisas. Eu quero comentar aqui, quando eu fui chamado a falar sobre avivamento, eu já fui atrás dos meus livros que buscamos para falar sobre isso e que vivemos sobre isso. Nós começamos a ler O Mundo em Chamas. Esse livro, ele trata do avivamento de País de Gales. Ele vai retratar sobre o avivamento de País de Gales, onde Deus usou ali um jovem, 20 anos, para trazer um movimento tão grande ali naquela nação e nos países vizinhos ali, que foi algo tremendo. Então Deus veio assim, trouxe algo porque existia ali um coração contrito e quebrantado. A palavra vai falar lá em Salmos também 51 que Deus ele não despreza um coração contrito e quebrantado. E aí a coisa começa a acontecer. Se eu tenho esse coração de buscar, se eu tenho esse coração de me entregar, de me separar, gente, o avivamento vai acontecer. E ele acontece individualmente. Não precisa de uma grande massa, precisa de uma pessoa
um coração contrito e quebrantado, um coração de busca, um coração que se entrega, um coração que acha tempo para Deus. E aí como que é difícil a gente achar um tempo para Deus nesse período que estamos vivendo. Mas eu acredito que o avivamento vai acontecer. Em nome de Jesus. Tenho várias experiências de avivamento, de alguns focos, sabe, que Deus foi mexendo, que Deus foi falando, porque foram épocas ou tempos que nós paramos para buscar Deus. Não tem como o avivamento vir de uma maneira que a gente esteja aí correndo atrás de outras coisas. Não, nós precisamos estarmos separados. Quando eu falo separados, é separar mesmo, um bom tempo. Entrar no nosso quarto, buscar na igreja, separar um tempo de mover, de busca para que haja o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? O desafio é você a separar um tempo para Deus mesmo, a nós, né? A separarmos esse tempo para Deus, e que eu sei que Ele vai fazer, vai trazer esse grande avivamento para nós, em nome de Jesus. Então assim, busque a Deus, ore bastante, se desvia, né, dos maus caminhos, que o avivamento vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.